Bem, shalom, irmãos. Hoje vamos começar, mais um capítulo, mais um vídeo, da nossa série, o Mashiach que não lhe foi apresentado. Jesus Cristo que não lhe foi apresentado, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, e alguns textos que estão na Bíblia, que muitas vezes, sem o entendimento correto, a gente não consegue compreender aquilo que está tentando ser transmitido ali, né? Muitas vezes as pessoas tentam falar desses textos usando filosofia grega, romana, né? E muitas vezes eu já falei aqui que a Bíblia nos ensina muito por comparação, né? Ela fala muito por comparação. Então você vê que as respostas para muitas perguntas que estão contidas, principalmente no Novo Testamento, está na própria Bíblia, né? Feliz aquele que confia no Deus de Israel, maldito aquele que confia no homem, né? E a palavra de Deus é o que está contido no Velho Testamento e no Novo, né? Que chama de Torá, instrução, onde estão as leis, né? E a Brit Hadashah, que é a plenitude da prática das instruções de Deus, né? Através do Messias de Israel, que veio nos mostrar a verdadeira forma de servir o Eterno, né? E aí tem muitos vídeos aqui, quem já acompanha um tempo o canal, tem aqui chave de entendimento, o que é ser santo, o que é ser temente, o que é o caminho, né? Então, o que é a verdade, o que é a vida, né? E usando os próprios textos da Bíblia, para que ninguém venha dizer, é o entendimento desse ou daquele ser humano, né? Você vê que o inimigo, quando tentou Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, ele usou, né, de artimanha para que o Messias ou o obedecesse, né, mandando ele transformar a pedra no pão, e ele foi e disse, nem só de pão vive o homem, ou seja, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E onde é que estão essas palavras? Nas instruções do Eterno, Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Então, vamos começar mais um vídeo. Nesse texto, eu queria começar com vocês aqui, Mateus, tá? Capítulo 5. Deixa eu colocar aqui. Mateus capítulo 5, né? Aqui a gente vê a questão do gadareno. Muito se fala, né, sobre esse texto, mas sem o entendimento correto do que é cada coisa, né, cada palavra, o que ela quer significar, fica difícil entender qual o verdadeiro contexto do que o Mashiach estava fazendo e o que o texto está querendo nos ensinar, tá? Então vamos lá. Assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Aqui, Garracenos, tá? Porque vai ter muitas pronúncias, vai estar bem, dependendo das escrituras, né? Mas o mais conhecido é os Gadareno, o Gadareno, né? Porque tem um outro texto que fala que são dois, aqui está falando de um, né? Mas no geral dá para entender, né, o que os três evangelhos, as três testemunhas querem passar com esse texto, tá? Você vê aqui mar representa nações, tá? E foram à região dos Gadarenos. É interessante. E assim atravessaram as nações e foram até a região dos Gadarenos, né? Então veja que interessante, já começa aí mostrando muitas coisas, tá? Essa região dos Gadarenos aqui, ali no sul do Rio Jordão, tá? Onde justamente está acontecendo toda a contenda, né? Tem uma grande contenda acontecendo lá no Oriente,
né? E ali é onde o Eterno prometeu a Abraão que daria aquela terra à descendência dele, né? E Josué, ali a região de Jericó, a região daquele povo ali. Ou seja, então você veja que aqui está mostrando, né, que o Mashiach, ao descer da barca, né, porque outros textos nós vamos ler, vai aparecer, ele vai até as nações e chega à região dos cananitas ali, tá? Logo que Jesus desceu do barco, aqui representando a arca, né? Ou seja, à direita do Pai, ou seja, ele veio do céu, nascido das águas, né? Moshe, nascido das águas. E você vê que o Mashiach veio das águas acima do céu, né? Ou seja, quando Jesus desceu do barco, a arca, quem é a arca? O próprio Eterno, né? Ele é a nossa arca. Veio aos sepulcros, tá? E caminhando em seu encontro, um homem possuído por espíritos imundos. Aqui tem duas coisas interessantes. Veio do sepulcro, olha que interessante, aqui, ó, vou até grifar, que eu não tinha grifado, sepulcros, tá? Onde ali é depositado, né, as pessoas que já pereceram, tá? Interessante é que você vai pegar alguns textos da Bíblia, olha, deixa eu pegar aqui que eu separei, e pronto, começando aqui, Deuteronômio, tá? Você vê uma coisa interessante, qualquer lugar que não tenha ou não fale dos mandamentos do Eterno está morto. Interessante é que o Mashiach vai e usa, né, com um jovem aprendiz, e ele diz assim, mestre, deixa eu te seguir. Aí ele disse, não, tudo bem, então venha, me siga. Ele disse, eu vou voltar, vou enterrar o meu pai, e depois eu volto e te sigo. Aí Yeshua, Jesus Cristo, diz assim, ó, deixe que os mortos enterrem os mortos. Então você veja que Jesus compara pessoas que estão vivas, andando, estão carregando um morto de fato, que não tem mais o espírito, o rua, o vento, né, que está sendo enterrado. Então tem pessoas que anda, fala, come, que Jesus chama elas de mortos, tá? Por que eles estão mortos? Vamos lá. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor, o teu Deus, e que andes em seus caminhos. Olha, ande em seus caminhos. Ame ao Senhor, teu Deus, e que ande em seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas. Olha que interessante, né? Aqui você vê o seguinte, tem como marcar? Tem não. Aqui não tem como. Mas olha que interessante. Ele diz assim, ó, porquanto te ordeno que hoje ames a Deus, que ande em seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, seus estatutos, juízo, para que vivas e multipliques. O Senhor teu Deus derramará bênção na terra a qual entras e possui, né? A terra em qual o Eterno nos colocou, que nós entramos e nós possuímos, hoje aqui o Brasil, tá? Se você amar a Deus, andando nos caminhos dele, guardando os mandamentos, estatutos, juízo, para que vivas. Olha que interessante, Deuteronômio 30:10. Então, uma pessoa que tem vida, uma pessoa viva de fato, é uma pessoa que tem juízo, é uma pessoa que é temente, uma pessoa que obedece, é uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus, que obedece a Deus. Esse, de fato, tem vida. E aí, Jesus, nesse texto, com um jovem, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso,
né? Você vê que Jesus diz que aqueles que estão vivos enterrando um morto também estão vivos. Ele compara os mesmos que estão andando e enterrando o morto com o próprio morto. Por quê? Porque são pessoas pecadoras, desobedientes, que não obedecem a Deus. Então, esses estão mortos, em vida, andando, são verdadeiros zumbis. Porque o dia que eles perecerem na carne, eles são condenados espiritualmente. E aí a segunda morte. O que Jesus estava dizendo é, esses aí, eles vão morrer, não estão salvos, porque justamente não estão vindo até mim. Ou seja, porque todos aqueles que vão até Jesus de fato, o verdadeiro, e a Yahushua HaMashiach em hebraico, esses obedecem à instrução que ele veio nos dar, que é obedecer o pai dele. Que tipo de filho ensina os servos do pai dele a desobedecer, né, o dono da terra? Que tipo de filho é esse? Esse aí é o inimigo, né? Só que eles dizem que é o Messias de Israel que prega isso. E não, de fato não é. Então você veja que ele compara pessoas mortas a morto de fato. Por quê? Porque eles não obedecem o mandamento de Deus. Quem não obedece o mandamento de Deus não tem vida. Essa é a grande questão. Vamos pegar outra testemunha aqui, né? Outra testemunha. Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Aqui está até um pouco mais claro, né? Vou aumentar bem aqui para podermos ler. Ó, portanto, o mandamento é a lâmpada, o ensino a luz, as advertências, a disciplina, são os caminhos que conduz à vida. Então você veja que ele compara diretamente o mandamento, tanto à luz, quanto à disciplina e o caminho que conduz à vida. Então, você guardando os mandamentos, você tem a luz, você segue o caminho e isso leva à vida. Já ouviu ele lá no Novo Testamento dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você veja aqui, ó, a verdade é os mandamentos. O caminho que leva à vida. Interessante, né? Porque se você for ver Salmo 119, versículo 142, ele fala o quê? A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade. Então aqui, ó, mandamento, lei é a verdade. O caminho, ou seja, a verdade que conduz ao caminho que leva à vida. Olha que interessante. Então, quem guarda os mandamentos está vivo diante de Deus. Porque por mais que ele venha morrer na carne, mas ele será ressuscitado ao terceiro dia, assim como o nosso mestre foi. E isso é interessante, né? Ah, lindo, mas tem pessoas aí que serviu o Eterno e não foi ressuscitado. Aí é que está, ao terceiro dia. Já faz 2000 anos, né, que o Eterno, que o Mashiach veio. 3000 anos, nós estamos prestes a entrar nele. Ao terceiro dia, Yeshua ficou 2 dias sobre o ventre da terra. E no terceiro, ele ressuscitou. Glorificado seja o Eterno por isso. Porque nós já estamos nos 2000 anos, né, que o Mashiach veio. E agora nós vamos entrar no terceiro milênio, que na verdade, né, o terceiro milênio após a morte de Yeshua, que agora é o 7º. Lembre-se, um dia para Deus tem 1000 anos. Faz 2000 anos que o Mashiach ressuscitou e agora nós vamos entrar no terceiro. Mas isso é um vídeo para outro dia, tá? O que eu quero mostrar a vocês, a relação direta que a palavra tem, mandamento, que leva ao caminho, e quem segue o mandamento e anda nesse caminho, terá vida. Ok?
Vamos para mais uma testemunha. Aqui, ó. João, capítulo 12, versículo 50. Eis que o mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim eu falo. Eis que o mandamento é vida eterna. Tá? Ou seja, os mandamentos do Eterno é o que gera a vida. Ok? Mas se você acha ainda pouco, vamos para mais um. Olha aqui, ó. Mateus 19, versículo 17. Vou aumentar bem aqui, ó. Questionou Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Então você veja, né? Eu peguei 2 testemunhas no Velho e 2 no Novo, falando sobre a relação direta de obedecer os mandamentos de Deus e você ter vida eterna, tá? E o interessante é que muitas vezes nas Escrituras você vê quantas vezes o Eterno está falando de todos os mandamentos é para seguir. Tiago 2,10 diz: aquele que quebra um é acusado de quebrar todos, tá? Então, vamos voltar aqui ao texto, certo? De novo, logo que Jesus desceu do barco, ou seja, aqui representando a arca, ou seja, ele estava à sombra do Onipotente, à direita de Deus, e ele abriu mão disso e veio até onde nós estamos, ou seja, na terra dos Gadarenos, ok? E veio 2 sepulcros, e aí onde está? Tem muitos sepulcros no dia de hoje. Muitos, não são poucos. Tá? A maioria das igrejas que se diz servir a Jesus Cristo e Yeshua, que diz servir a Deus, prega justamente contra os mandamentos de Deus. E quando eles estão fazendo isso, eles estão abrindo mão da vida, como eu mostrei nos textos anteriores. Então, esses sepulcros, muitas vezes, são pessoas, denominações, igrejas, sinagogas que estão pregando, seja de uma forma ou de outra, contra qualquer que seja o mandamento de Deus. E essa é a grande questão, tá? Vamos continuar. Veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Olha aqui, ó. Interessante agora, tá? Imundo. Aqui tá imundo. Vamos ver no hebraico. Olha. Aqui. Marcos, capítulo 5, versículo 7. Tá? A palavra que vai estar ali, ele tá como imundo. Eita, o computador tá indo. Ele demora, mas vai. Se vê aqui, ó. Agora não. Versículo 2. Aqui, ó. Aqui, ó, quem não tem... eu não tenho uma Bíblia em grego, eu não tenho uma Bíblia em hebraico, né? Quem tem a oportunidade, olha, o pessoal que chora muito, veja aqui, ó. Eu boto aqui, ó, biblehub.com, coloco o livro, o capítulo, o versículo, a versão da Bíblia, tá aqui, ó, tem grego, interlinear, tem hebraico, o que você tá, o Strong aqui, ó, se eu quiser em hebraico, em Strong, tá? Mas eu vou pelo grego, tá? Indo pelo grego, ele vai estar aqui, ó, vai estar em grego, inglês e o Strong, que é o mais importante, tá? Então, o que acontece? Você botando no botão direito, traduzir para o português. No celular, é os 3 pontinhos. Você clica nos 3 pontinhos, traduzir para o português, olha, o milagre aí da tecnologia, né? Bem, então vamos lá. Aí muitas vezes a pessoa diz, ó, eu não tenho como, né? Mas tá aí. Vamos lá. Olha que interessante, lá tá espírito impuro, não é imundo, tá? Olha aqui o Strong.
Eles colocam imundo, mas a palavra é impuro, ok? Vamos voltar para o texto. A grande questão aqui, por que eu parei para mostrar isso? Porque você vê aqui espírito imundo, mas na verdade é um espírito imundo, tá? Impuro, na verdade. O que é um espírito impuro? Ou seja, nós temos nosso corpo é um vaso, e o Eterno sopra o quê? O sopro, uruar, vento. E entra o espírito que o Eterno colocou, que é o nosso, tá? Espírito aqui é pneuma, tá? Em grego, pneuma. Tá até aqui. É bom que já tá aberto. Eu vou botar aqui, ó. Tá vendo? Pneuma, ok? Por que eu estou falando isso? Porque aqui é um espírito que o Eterno sopra dentro do seu corpo, que é o vaso, certo? E aí vai ter o espírito que o Eterno colocou, certo? Impuro ou puro, mas está lá, é o teu espírito. Só que à medida que nós vamos crescendo, e aí a gente peca, então vai começando a entrar vários outros espíritos nesse vaso, tá? Tem espíritos, no caso aí você vai ver a mesma coisa. Lá, Elias, quando estava indo embora, que ele subiu, foi arrebatado, ele pergunta a Eliseu, o que é que tu queres? Aí ele diz, olha, eu quero a porção dobrada do espírito que está em ti. Então você veja que ele fala Uruar. Que espírito era esse que estava com Elias? Ou seja, o próprio Eterno, né? Então ele estava pedindo o seguinte, ele estava pedindo, ó, o espírito que está em ti, eu quero uma porção dobrada. Por quê? Porque ele estava abrindo mão, ele era o primogênito, você vai ver lá aqui no texto que ele mata até 12 bois lá, né? Ele era um primogênito, ele abriu mão de tudo na vida dele para seguir Elias e servir ao Eterno. Então ele disse, ó, eu tinha direito à porção dobrada da herança do meu pai. Então eu te peço a porção dobrada do teu espírito. Eu sou primogênito, né? E ele fez o pedido, aí Elias diz, se você olhar quando eu estiver subindo, e aquela questão toda, né? O que eu quero falar é o seguinte, tem como a gente ter o Espírito de Deus, né, junto com o nosso nesse templo, e ter o espírito de outros seres que são impuros, tá? E aí vem vários outros entendimentos, né? Muitas vezes a igreja não ensina, não mostra, e por não mostrar, as pessoas não conseguem entender até mesmo a diferença entre o Machia e o próprio Pai, né? Ele não consegue ver isso. São dois uruas diferentes, mas estão no mesmo propósito, tá? Então, o que eu quero falar é o seguinte. Você vê aqui espírito impuro, literal impuro, não é imundo, certo? E aí você vai ver, tem vários pecados que libera espíritos. E essa explicação vai trazer outro entendimento mais tarde. Presta atenção. Vamos lá. Quando a pessoa tem um espírito de prostituição, certo? Existe uma entidade, ok? Em outras religiões aí, que ela é chamada a pomba que usa vermelho, tá? Para não falar o nome dela aqui, mas as pessoas sabem, tá? De uma religião pagã, tá? Ela é responsável o pecado da prostituição, da promiscuidade, ou seja, a perversidade sexual. Ela está ligado a isso. Então, quando a gente peca nesse pecado, esse espírito, ele entra no nosso vaso, tá? E é um espírito impuro, porque tudo que você peca contra as leis do Eterno torna-se impuro, tá? E esse espírito sobre o vaso torna-se impuro, tá? A mentira é um pecado, entra um espírito. A mentira, não honrar pai e mãe, ou seja, quanto mais mandamento você quebra, mais espíritos impuros você dá legalidade para agir na tua vida, tá? E eles têm legalidade para isso, são as correntes, né? Quem dá essa legalidade? Nós mesmos, quando pecamos, seja com mentira, seja com palavras, falar mal dos outros, que chama-se Lachon Hará, né? Cada pecado, matar, roubar, adulterar,
não honrar pai e mãe, ou seja, os 10 mandamentos e os outros mandamentos. Quando come porco, por exemplo, você fica impuro, tá? Ou seja, entra um espírito de sujeira na tua vida. Ou seja, o espírito de porco, né? Que até o pessoal diz, ó, aquele cara tem um espírito de porco. Por quê? Porque ele come muito, come sujeira, ele é sujo e assim vai, tá? O que eu quero que os irmãos entendam é a questão do espírito impuro, não é imundo, tá? Então, cada pecado que nós cometemos, nós damos legalidade ao mundo espiritual para agir na nossa vida. Se nós obedecemos a Deus, né, o Espírito de Deus age na nossa vida mais, certo? E se nós pecamos, nós estamos dando legalidade aos espíritos imundos para agir na nossa vida. Com os irmãos entendendo isso, vamos continuar o texto. Esse homem vivia no meio dos sepulcros. E aqui pode ser pessoas que falam palavras contra o mandamento de Deus, ou seja, ela está falando morte, ela está pregando a morte. Qualquer um que pregue a você a desobedecer, seja qual for o mandamento de Deus, ela está pregando a morte na tua vida, seja pessoas ou igreja. Então, esse homem vivia em sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes, tá? Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebenta os grilhões e estraçalhava as algemas e as correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, interessante essa frasezinha aqui, porque no original não tem, tá? No grego. Eu fui pesquisar, achei muito interessante, fui pesquisar, não tem, tá? Mas sem repouso é o que? Shabat, porque Shabat é repouso, descanso, tá? Ou seja, dia e noite ele não conseguia achar o Shabat, ou seja, ele não conseguia descansar, tá? Mas essas duas palavrinhas aqui não existem no original, tá? Só estou comentando que a pessoa quis trazer e, ao mesmo tempo, não guardar o Shabat é não descansar diante do Eterno. Ou seja, aquela recarga, a energia na nossa vida é guardar o Shabat, tá? Interessante também, tá? Perambulava entre os sepulcros. Olha de novo aqui, ó, sepulcros, tá? Pessoas ou denominações, seja, antes que as pessoas pensem que eu estou falando só, né, do cristianismo. Estou falando catolicismo, protestantismo e judaísmo também, tá? Porque o judaísmo tem várias coisas complicadas, tanto quanto qualquer outra religião, ok? Vamos lá. E pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas. Olha que interessante. Uma pessoa que está endemoniada, ok? Olha, a pessoa está endemoniada, aí ela vai e se corta, dá vários cortes, tá? No corpo dela. Você veja que hoje em dia tem várias pessoas que se corta bastante, se fere, né? E aí você vê a questão do gadareno, ok? Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. Olha, quantas pessoas que estão dentro de sepulcros estão desobedecendo a Deus quando escuta o nome Jesus ou diz, ó, ele está ali, está aqui, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele atira-se aos pés. E tem muitos hoje dentro desses sepulcros que atiram aos pés do Mashiach, tá? Muitos, não são poucos. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. Até isso aqui na Techuvá tem, ok? E clamou aos berros, que queres de mim? Né? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, e suplico-te por Deus que não me atormentes. Olha que interessante. Lá Tiago diz assim, ó,
Vocês adoram a Deus? Bom. Vocês adoram o Mashiach? Bom também. Mas até os demônios fazem isso. Você veja que tanto lá os demônios reconhecem Deus e reconhecem Jesus. Os demônios conseguem separar, né, o pai do filho. Aqui, de novo, ó, uma pessoa que está possuída por vários demônios também consegue separar, ó, o filho, ou seja, que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus, ou seja, eu não estou suplicando por tu, Jesus. Eu estou suplicando por Deus, que está no céu, que não nos atormente. Então você vê que até o demônio consegue entender a distinção, quem é o pai e quem é o filho, né? E aí você vê dentro da igreja quanta filosofia eles fazem para explicar algo tão simples, né? Vamos lá. Pois Jesus já havia ordenado: sai deste homem, espírito impuro, ok? Continuando, presta atenção, que o interessante, viu? Todavia, Jesus o interrogou: qual o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião. Ou seja, Legião aí é aquilo que eu disse a vocês. Cada pecado que nós cometemos, nós damos legalidade no mundo espiritual para esses espíritos impuros agir na nossa vida. Você veja que esta pessoa, ela pecou tanto contra Deus que ela tinha uma legião. Se não me engano, as legiões romanas tinham 10 mil homens, tá? Então você vê aí entre, se eu não me engano, é 6 mil ou é 10 mil, mais ou menos isso. Então você veja que ele pecou muito, né? Ele comeu camarão, comeu porco, comeu muitos pecados, né? Mentia, desonrava pai e mãe, e aí você vai somando a quantidade de pecado para dar isso, né? E você veja quantas vezes ele repetiu o mesmo pecado, tá? Então você veja que o homem, ele fica totalmente atormentado, se cortando, gritando, não tem sossego dia e noite. Por quê? Porque ele deu legalidade pecando contra o Deus de Israel. Ou seja, era um homem que vivia nos sepulcros. Ou seja, quem é que vive nos sepulcros? Né? Os mortos. Então, essa pessoa estava morta, cheia de demônios. Estava com uma legião de demônios. Porque somos muitos. Olha que interessante. Do mesmo jeito que lá em Gênesis, você vê que o pai chega para o filho e diz assim, ó, façamos de Adão a nossa imagem e semelhança. E aí os caras botam, né? Tem um grupo de pessoas aí que se diz de Techuvá, que coloca ó, Elohim, porque Elohim é coisa de pagão, porque são vários deuses, né? Ou seja, teve mais de um, realmente, né? Tem que ser no plural, tá? Mas ali é o Espírito de Deus que estava contido no vaso que habitava Yeshua, né? Jesus Cristo. O Espírito de Deus estava no mesmo vaso, junto com o Espírito de Jesus, né? Só havia dois ali, né? O Pai e o Filho junto. Façamos dele a nossa imagem e semelhança, ou seja, dois, né? O Pai e o Filho. Aqui você vai ver é uma legião, é Elohim no plural, mas é uma legião. Tem aí 6 mil, 10 mil. Por quê? Porque são vários tipos de demônios diferentes, um para cada espécie de pecado, tá? E assim vai. Você vê até o Mashiach em outra passagem, ele diz assim, ó, cuidado, né, para quando a gente vai expulsar um demônio, o demônio vai embora, a casa fica organizada, e aí ele fica andando a terra, né? Quando ele cansar de andar em regiões áridas, que não tem, né, nada para se aproveitar, ele volta, eu vou voltar para minha casa. Quando ele volta, vê a casa toda arrumada. É o que? A pessoa. A pessoa estava endemoniada, no caso aqui o gadareno, e o demônio é expulso, e aí a vida da pessoa fica bem.
a pessoa torna, fica lúcida, a pessoa que andava nu vai andar vestido, vai falar coerente, não fala palavras aleatórias mais, né? Só que o demônio volta e não vê o eterno ali naquela casa. Assim como Machia, lá em Gênesis, estava Jesus Cristo e o pai dele dentro, né? Ou seja, é o templo que habita ali o nome de Deus. Qual é esse templo? Yahoshua, que eles dizem que o nome é Jesus, mas é Yahô salva. Ou seja, o Espírito de Deus continha ali em Jesus, né? Interessante. Você veja que Jesus, quando disse, ele vai, encontra a casa arrumada. Não está Jesus, não está Deus, ou seja, ele foi limpo do espírito imundo, porque alguém chegou lá e expulsou o demônio em nome de Jesus. Ele foi limpo espiritualmente, mas não colocou a palavra de Deus, ou seja, não colocou o Espírito de Deus dentro dele, não colocou o Machia, a casa estava desocupada. Então, o que foi que aconteceu? O demônio vai lá no Sheol e traz mais 7 demônios, onde havia 8, né? Para chegar em 10.000, então você veja que 8, um abismo vai levando ao outro. Uma mentira pequena vira uma grande, que daqui a pouco vira uma confusão, e depois vira uma tragédia, e depois a pessoa vai preso, e o que vai preso lá dentro da cadeia vai pecando outros. Então você vê que um pecado vai levando ao outro, né? E essa é a grande questão, certo? Continuando. Agora, olha o detalhe aqui. O ponto é aqui, ó, onde está vermelho. Veja, preste muita atenção nesse ponto, porque mais na frente você vai ver uma coisa interessante, tá? Ou seja, eles disseram que o nome dele era Legião porque eles eram muitos, tá? Eles não eram 2. O próprio pai e o filho eram muitos, mais de 6.000, tá? Versículo 10. Implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região, certo? Então você veja que os demônios que estavam contidos no homem, que andava em sepulcros, que os sepulcros ensinava morte, ou seja, ensinava o povo a quebrar o mandamento de Deus. Ah, pode comer porco, porque Jesus disse a Pedro que podia matar e comer, né? Tirando o texto, tirando a palavra de contexto, né? Pegando versículos isolados e tirando do contexto. Eu tenho um vídeo aqui explicando justamente esse texto, que ali não se fala de comidas impuras, literal. As comidas impuras ali são pessoas, né? O Eterno está se referindo a pessoas. Tem um vídeo aqui, dê uma olhada e veja. Muito bom, tá? Versículo 10. Implorava insistentemente, vou ler de novo, peço que decorem esses 2 textos aqui, esse versículo 10 aqui. Implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região, porque eles diziam que aquela região era deles, tá? Por isso, perto dali, numa colina vizinha, olha que interessante, Jesus estava num canto e a colina vizinha estava próxima. Uma grande manada de porcos estava pastando. Olha que interessante, aqui o tema do vídeo. Ou seja, porco sendo pastoreado, melhor dizendo, tá? Porcos sendo pastoreados por pastores. Tem pastores de porcos que levavam eles para comer grama. Eles iam comer grama igual as ovelhas. Então você veja que existe pastor de ovelhas que comem grama e existe pastor de porcos que também comem grama. Ora, o alimento é o mesmo. Qual é a diferença da ovelha para o porco? Né? O pastor tem um que pastoreia porcos e outro que pastoreia ovelha. Mas o porco e a ovelha estão comendo da mesma grama. Qual é a diferença entre um e outro? Né? A diferença entre um e outro. Aqui nós vamos ver, certo? Você veja que um é porco, que representa um animal impuro,
certo? E o outro é ovelha, que é um animal puro, kosher, kadosh, certo? Santo, ok? Então você veja que a diferença é o seguinte: o porco representa pessoas impuras e a ovelha pessoas puras. Ou seja, o capim que está sendo pastado é o mesmo. Qual é a diferença entre um e outro? Os pastores, certo? Um pastor ensina o porco a comer grama, é verdinha. E outro pastor ensina a ovelha a comer a mesma grama, que é verdinha. Ou seja, e o que é essa grama? A palavra de Deus. A diferença é que um pastor mostra, olha, a palavra de Deus diz que você não pode comer porco. E o outro pastor diz, ó, essa grama aqui, que a palavra de Deus diz que você pode comer porco. A diferença entre uma grama e outra é nenhuma, é a mesma grama. Só que um pastor lê uma grama e diz que pode comer porco. E o outro pastor lê a mesma grama, a palavra de Deus, e diz que não pode comer porco. Ou seja, um pastor ensina as ovelhas a obedecer a Deus. E outro pastor ensina as ovelhas a desobedecer a Deus. Veja, a porta larga, muitos estão entrando. E o que é que Jesus diz, o bom pastor? Entre pela porta estreita. Raciocine comigo agora. As religiões, em sua grande maioria, estão ensinando ao povo comer porco ou não comer porco, obedecendo a Deus. Tem mais doutrinas cristãs ensinando a comer porco ou a maioria da doutrina cristã ensina a não comer porco. Então você veja que a maioria delas está ensinando o povo a comer porco. Então é a porta larga. Porque a porta estreita, na lógica, é aquela que é menor. Então tem pastores, menos pastores, ensinando a não comer porco. Consegue entender? Você veja que a grama é o mesmo entre os dois. Tanto um quanto o outro come da mesma grama. Estão pastando, certo? A diferença é o que o pastor está dizendo que é para os fiéis fazer. Um ensina que você deve comer comida sufocada, não tem problema nenhum. E o outro ensina que você não deve comer comida sufocada. A questão é, Atos 15:20. Um pastor ensina você a obedecer à risca, Atos 15:20. É o primeiro passo de quem segue Jesus. Verdadeiramente. Quantas igrejas aí você pode dizer que está seguindo Atos 15:20? Quantas igrejas aí estão ensinando a você não cumprir Atos 15:20? Você fica dentro da igreja e eles vêm com uma conversa bonita, né? E diz assim, você pode comer de tudo, porque Jesus veio, cumpriu por você o mandamento. Você não precisa cumprir. Ou seja, imagina, Jesus é de um povo que ele vai até as nações mostrar a verdade, chega lá, em vez dele converter as nações para as doutrinas dele, não, ele se converte às nações cumprindo as doutrinas das nações. Quando Deus diz, não siga os costumes das nações, não siga, seja aniversário, seja festa de São João, Natal, ou seja, o povo, as religiões, ou seja, os sepulcros, seja pessoas e religiões, estão ensinando as pessoas se tornarem porcos, seres impuros. Eles estão comendo da mesma grama das ovelhas. Só que um pastor ensina que aquela grama diz, não coma porco. E o outro pastor ensina
para o seu discípulo que pode comer porco, sim. E aí é onde está a diferença. O pastor, porque a grama é a palavra de Deus, é a mesma coisa, não muda nada, né? Você vai ver Isaías 66, o Eterno claramente falando ali do grande dia do Senhor, e ele diz: eu destruirei quem come porco, rato e comidas abomináveis, né? E eles vêm hoje, como uma porta larga, dizer que Jesus cumpriu o mandamento por você e você não precisa cumprir, tá? Essa é a grande diferença. Então tá aqui, ó. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande quantidade de porcos pastava, certo? Ou seja, pessoas. Por quê? Você vai ver que isso aqui é pessoas, tá? Porque, ó, olha o que o versículo 10 os demônios estão falando. Os demônios imploram insistentemente para que Jesus não os mande para fora daquela região. E presta atenção o que vai acontecer mais tarde. Muita atenção a partir de agora, certo? Versículo 12. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Olha, porcos, ok? Você, como eu estava falando agora, a porta larga, tem mais pastor ensinando a porta larga do que a porta estreita, né? E aí os pastores ensinam a os porcos comerem grama, pessoas comerem grama e se tornarem impuras, assim como os porcos, certo? E aí ele diz, ó, nos deixa, manda-nos para os porcos, ou seja, manda-nos para os impuros, não nos tira dessa região. E aí o que é que Jesus diz, ó? Olha a resposta de Jesus. E Jesus lhe deu permissão. E os espíritos impuros deixaram o homem que se prostrou diante dos pés de Jesus, certo? Porque aqueles que não se prostram, eles não são libertos. Essa é a grande verdade. Ou seja, aqueles que estão dentro dos sepulcros e estão ouvindo mentiras, palavras de morte de algumas outras pessoas e se prostra diante de Jesus, são libertos, tá? Agora, são libertos em que sentido? Quando segue a doutrina que Jesus prega, ok? Deixaram o homem e entraram nos porcos, ou seja, nos impuros, que estão sendo pastados aqui, ó, por pastores, ok? E a manada, com cerca de 2.000 porcos, aqui, ó, quem estuda com a gente há um tempo, eu já falei várias vezes, 2.000 representa, né, Yahudá e Efraim, ou seja, a casa de Judá e a casa de Efraim. Está falando o quê? Dos israelitas que insistem em desobedecer a palavra de Deus. São como porcos, são impuros, né? E aí você diz, mas por que Jesus permite, né, que esses demônios entrem? A questão é que a lei de Deus tem uma regra: não peque. Quando você peca, você está dando autoridade ao mundo espiritual, seja das trevas ou da luz, para agir na tua vida. Então você vê que a palavra de Deus, o próprio Eterno diz, ó, eu enviarei a ti o espírito do engano, ou seja, eu te enviarei um espírito imundo para ver se tu me ama de verdade. E aqui no texto, amar a Deus é o quê? Ó, vou voltar aqui, ó. Vamos recapitular? Deuteronômio 30:16, ó. Porquanto te ordeno hoje que ames a Deus e ande em seus caminhos, guarde seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, para que vivas. Ou seja, então amar a Deus é guardar os mandamentos. E você guardando os mandamentos, você amando a Deus, você vai ter vida, né? E isso é interessante, ok? Então você veja aqui, os 2.000 porcos aqui representa a Israel desobediente. Ou seja, os espíritos malignos vão pedir autorização para ir para Israel desobediente, para ir para Israel que está impura, e o Eterno vai permitir. Para quê? Para ver se tu ama ele, para ver se tu está guardando os mandamentos. Mas se tu não está guardando os mandamentos, o que é que vai acontecer? Eles vão ter autoridade para agir na tua vida.
porque o Eterno é justo. Muitas vezes a pessoa diz, eu não sei por que está acontecendo isso, eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo os pobres, eu faço aquilo, eu só faço bem, eu passo na rua, vejo um gatinho com sede, eu compro água mineral, compro comida e boto pro gatinho na rua, né? Ou seja, ele vê um mendigo na rua precisando e não move uma palha, mas o gatinho no sol, com sede, ele bota água, né? Quando o próprio Mashiach diz, vocês não me deram de comer nem de beber. Aí ele diz, quando foi que nós te vimos sem comer e beber? Ele diz, quando vocês não deram, não ajudaram um desses gatinhos? Não. Um desses pequenos, viúvas, órfão, coxo, desempregado, as senhorinhas, entendeu? Todos aqueles que precisam, né? Quando tu fazes isso a eles, tu estás fazendo ao próprio Mashiach. Tu estás dando o dízimo direto ao sumo sacerdote, dos sumos sacerdotes, de toda a história e para todo sempre. Ok? Então vamos voltar aqui. 2.000 porcos, ou seja, Judá, que eles estão impuros por muitas coisas, e Efraim, que são os cristãos, que eles estão impuros por muitas coisas, sim. Certo? E eles, quando o demônio entra, olha que interessante. Ou seja, são pessoas até que conhecem Jesus, que querem ser salvos, estão dentro das igrejas, mas quando o demônio entra neles, né, enviado até, autorizado até pelo próprio Eterno, ele diz assim, e atirou-se no precipício abaixo, em direção do mar. Ou seja, o mar representa o quê? Nações. Ou seja, e nele se afogaram. As pessoas que buscam a Deus, diz que Jesus é o seu Messias e continua pecando, normalmente volta para o mundo. Eles entram na igreja, eles vêem a glória de Deus, eles vão comer do capim que o pastor está mostrando, porque o capim é o mesmo. O capim, tanto da ovelha quanto do porco, é o mesmo capim, ou seja, a palavra de Deus, mas aí os pastores ensinam o povo a continuar impuro, pecando contra Deus. O que acontece? Com o tempo, muitos desses voltam para o mundo. E eles voltam e se encontram numa situação muito pior do que antes estavam, né? Então você vê lá em Oséias que o Eterno diz assim, quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, eu vou atualizar essa palavra sacerdote, quanto mais se multiplicou o número de pastores ou rabinos sobre a face da terra, mais o meu povo pecou contra mim. Livro de Oséias, capítulo 4, se eu não me engano, né? Então você veja que o Eterno vem falando disso, olha, muito tempo, sempre repetindo. Por isso que ele fala tanto do Shema, né? Inculcarás na cabeça dos teus filhos. Fica repetindo, mandamento. O Eterno é um, o Eterno é o teu Deus. Não existe 2, 3, 10. Deus é só um. Poderoso é o Mashiach, mas ele é o Filho. Deus é o Pai, né? Então, se fosse repetido, se todos estivessem cumprindo esse mandamento, quando acordassem, quando se levantasse, quando estivesse em casa, quando fosse para a rua, quando voltasse, quando fosse dormir, não tinha essa doutrina de trindade implantada no povo. O povo aí se batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, se tornando de uma religião chamada catolicismo, e os protestantes, a maioria são católicos, porque são batizados na Trindade, tá? Ia estar se batizando no nome de Jesus. Se eles orassem o Shema, como é mandamento de Deus, eles iam perceber que só existe um e não três, tá? Vamos continuando. E aqui os porcos, né? Os espíritos imundos saíram do homem e foram para os porcos. Aí nós vamos ver agora, tá? Esses porcos, ok? Onde foi que esses espíritos foram? Vamos ver se é porcos mesmo, tá? E aí eles correram para o mar, que são as nações, e lá se afogaram, ou seja, se destruíram no meio das práticas do mundo, né? O brega, futebol, São João,
festas pagãs, ou seja, toda a doutrina de demônios que existe sobre a face da terra. Versículo 14. As pessoas que apacentavam os porcos, ou seja, os pastores, olha, 14. Os pastores fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos. E todo o povo correu para ver o que havia se passado. Olha que interessante. Os pastores viram os demônios entrando nos porcos, né? E correram e foram avisar. Olha o versículo 15. Quando chegaram próximo a Jesus, observaram ali o homem. Olha que interessante agora. Presta atenção, viu? Vai chegar no ponto que eu pedi para todo mundo se concentrar. O homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Detalhe, nos outros evangelhos, nesse aqui não tá? Mas nos outros evangelhos, o gadareno, o homem endemoniado, ele andava nu, tá? Aqui no Telegram, eu estou aqui fazendo um vídeo para o YouTube, mas no Telegram, que eu estou fazendo um vídeo também, tem vários canais aí falando sobre muitas coisas e mostrando homens e mulheres andando nu. Veja a quantidade de homens e mulheres hoje, por alguma coisa que aconteceu agora, recentemente, no passado, né, que estão tornando essas pessoas de uma forma que elas estão andando nua, tranquila e calma na rua. Na Europa, nos Estados Unidos, você vê muitas pessoas andando nu agora, tá? E se cortando, e é muito grave o que está acontecendo, e ninguém está falando disso, tá? Então você veja que o gadareno aqui, ele fala de vestido aqui, ó. Depois que o demônio saiu, ele se vestiu. Mas aqui, ó, no mesmo texto, em Lucas, ó, assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro do homem, foi ao encontro dele, de Jesus, um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas. Aí aqui, ele não menciona antes um pouquinho que não usava roupas, mas ele menciona que o homem já estava vestido, né? Para ele agora estar vestido, é porque ele não estava, né? Isso é interessante. Se você for ver nas Escrituras, o Eterno fala várias vezes nos profetas, né, que Israel está nua, mostrando as suas vergonhas. Você vai ver Noé, ele bebeu e ficou nu. Lá aparece mostrando as vergonhas. Ou seja, é a pessoa que fica humilhado diante do Eterno, ou seja, uma pessoa que está em pecado, impura, né? Que errou, ou seja, diante do Eterno ela está nua, né? Você vê que tem outra parte que o Eterno diz assim lá nos profetas, que você pode se lavar com um sabão mais forte, eu ainda vejo a tua iniquidade. Então você veja, diante dos homens, nós até estamos vestidos, né? Aqui, ó, manga comprida, camisa, estamos usando barba, né? Tudo. Mas se nós estamos pecando espiritualmente, dentro do Eterno, nós estamos nu, mostrando as vergonhas, né? E isso é muito interessante, ok? Então você veja aqui, o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram assustados, ou seja, as pessoas, certo? Que apacentava porcos. E todos os que ouviram aquela história, né, viram o homem vestido em perfeito juízo, sentado conversando com o Messias, e eles ficaram assustados. Agora, olha que interessante. Eles ficaram assustados com o quê? Né? Olha que interessante. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Olha o detalhe aqui, tá? Então, o povo começou a implorar. Quem começou a implorar? O povo. Olha que interessante isso. Olha a frase aqui, que
que eu estava alertando agora há pouco. Eita, prestou não. Deixa eu ver outra aqui. Vou botar verde. Pronto. Ó, o povo começou a implorar a quem? A Jesus, que se afastasse daquela região que lhes pertencia. Olha essa frase aqui, tá? Vou nem falar dos outros, certo? Agora vamos voltar um pouquinho? Lembra que eu pedi para prestar atenção? Olha o que o demônio disse a Jesus. Eles foram e implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Você veja que a frase, o contexto e o conteúdo que o demônio falou a Jesus, né, pediu a Jesus para não os mandar para o Sheol, é a mesma das pessoas que chegaram, viram o homem são, ficaram assustados, mas não porque o homem estava cheio de demônio e foi curado. Eles ficaram assustados com o homem, ou seja, o milagre. Eles, em vez de eles estarem espantados com o milagre que o homem foi liberto ali diante de Jesus, não. Eles ficaram assustados com o milagre, né, ali. No caso, eles não tinham medo do endemoniado, mas tinham medo do que foi curado, o que foi libertado. Ele não estava assustado com o endemoniado. Inclusive, o endemoniado estava vivendo no meio deles, ele não estava nem aí, né? Estava nem preocupado, pastando os porcos lá, tudo tranquilo com o endemoniado. Mas quando o endemoniado foi curado, eles ficaram assustados. E nós vamos ver, certo? Agora, o interessante é que a frase que o demônio disse para Jesus aqui, ó, ele implorava insistentemente para que Jesus não o mandasse para fora daquela região. Ou seja, o demônio saiu do homem, foi para os porcos, e aqui aparece pessoas falando a mesma frase. Ó. Então, o povo... Então, que porcos? O texto lá em cima estava falando. Será que era porcos literal, animal, ou seres humanos que lia a palavra de Deus, mas não obedecia? E diante de Deus, elas estavam nua, impuras. Não é extraordinário? Glorificado seja o Eterno, né? Por essa palavra no dia de hoje. Que o Eterno derrame muita bênção na vida de quem lê isso aqui e conseguir entender, né? Em nome de Yahushua, né? Que compartilhe, né, com os irmãos. Mas o extraordinário é isso, né? Ou seja, os demônios saíram do homem e foram para seres impuros igual a porcos. Diante de Deus, né? Ou seja, seres humanos que vivem na lama como porcos estavam impuros. E aí, o Yeshua permitiu os demônios sair de um homem e ir para outro. Ou seja, outros. Você vê que os demônios, eles saíram do homem, andaram pelo mundo procurando. Quando eles cansarem de andar por lugares desertos, vão para onde? Para uma casa que está organizada, né? E qual é a casa? Se não tiver o Eterno, não tiver a palavra de Deus, não tiver Deus, eles entram. E quando entra nas pessoas, as pessoas vão e imploram para que Jesus se afaste daquela região que pertencia a eles, né? Interessante. Aí você vê aqui, ó, e quando Jesus estava entrando no barco, ou seja, Jesus saiu da arca, veio até nós, né? E aí eles expulsaram Jesus. Como? Crucificando ele, expulsando ele, maldizendo ele, ou seja, pregando um evangelho, dizendo que Jesus ensina a quebrar Shabat. Tá vendo que Jesus ensina a quebrar Shabat? Toda vez que eles falam contra o mandamento de Deus, eles estão rejeitando o Messias de Israel. Porque o mandamento de Deus é a palavra. Tem outro vídeo aqui que eu mostrei que lá onde tem mandamentos, não é mandamentos, é palavra, dabar. Né? Ou seja, quem rejeita o mandamento de Deus está rejeitando a palavra. E você vê o Evangelho de João, ele diz o quê? Ó? No princípio era a palavra, ou seja, o mandamento, ou seja, Jesus.
No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Jesus era semelhante a Deus. Porque no hebraico não diz era Deus, diz é semelhante a Deus. No hebraico não, no grego, tá? Então, isso é que é interessante. Então, você vê que Jesus sai da arca que ele estava, à direita do Pai, diante da presença, vem até aqui, e os que estavam endemoniados rejeitam ele, né? Os que estavam endemoniados rejeitam ele e pede para ele ir embora. Como é que pede para Jesus ir embora? É só não obedecer às instruções de Jesus. Quem não obedece às minhas palavras, rejeita a mim e rejeita ao Pai que me enviou. Não é isso que ele diz? Amém. Então, quando o povo rejeitou, expulsou ele da região, né? Porque ficaram muito assustados com a pessoa que foi liberta. Ele não estava assustado com a pessoa que estava cativa, endemoniado. Eles ficaram assustados com quem foi liberto. Ele disse, ó, esse cara foi liberto, esse cara começar a pregar, ele vai destruir a nossa religião, a nossa igreja, essas paredes vão cair, a terra vai tremer, né? Essa é a questão. Eles têm medo do que um liberto pode pregar para o povo, né? Vamos lá, versículo 18. E quando Jesus estava entrando na arca, ou seja, no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos impuros, aqui está imundo, mas é impuro, rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Ou seja, aquele que foi liberto disse, deixa eu entrar na arca também contigo? Aí Yeshua vai. Jesus não consentiu. Entretanto, orientou, vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto eu fiz por tu? Não. Tudo quanto o Pai, Deus, tem realizado a teu favor. E como teve misericórdia de ti. Ou seja, você veja de novo Jesus Cristo e Yahushua Hamashiach em hebraico, ele não pegava adoração para ele, glória para ele. Sempre era para o Pai dele. Mashiach, tu estás aqui conosco. Antes a gente orava para o Deus de Israel. A gente deve orar para ti ou para o Deus de Israel? Aí ele vai dizer, melhor do que eu é meu Pai. Né? E aí você vê que o filho e o pai é o mesmo ser? Não, são seres diferentes. Você vê aqui no texto que eu mostrei, até o demônio reconhece aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. Olha, que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico a ti, Jesus, por Deus, o teu Pai, que não nos atormente, né? Então você vê que até o demônio consegue diferenciar o filho do Pai, mas o povo que diz eu sou de Deus, eu sou de Jesus, não consegue diferenciar isso, né? Tiago diz a mesma coisa. Até o demônio sabe que Deus é Deus e Jesus é Jesus. Carta de Tiago. Mas o povo de Deus não sabe a diferença do santo, do profano, do puro, do impuro, né? Do que é de Deus e do que é do mundo. O povo de Deus não tem a menor noção do capim que está comendo. Ele come o capim, ele lê, ó, eu vou destruir quem come carne de porco. Aí ele olha, não, mas meu pastor disse que pode comer carne de porco. Aí vai lá e come, né? Ou seja, ele come do capim que a ovelha come, mas escolhe ser um porco. Ou seja, ser impuro. Essa é a verdade. Doem quem doer, né? Versículo 20. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda, olha que interessante aqui, olha a palavra Decápolis, tá? Ou seja, polis, né? Cidades, e deca de 10, ou seja, nas 10 cidades. Lembre-se, o Mashiach, ele estava pregando para quem? Eu vim
então somente pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é a casa de Israel? As 10 tribos do norte, certo? Então, o que o texto está dizendo aqui, ó, que o Eterno, ou seja, o Machia, mandou aquele homem ir pregar nas 10 cidades, ou seja, para as 10 tribos, pregar para a tribo de Efraim. É uma dessas duas tribos aqui, ó, 2.000 porcos. Lembra que eu falei? São 10.000 da tribo de Judá, da casa de Judá, né? E 10.000 da casa de Efraim. Aí você vê aqui, ó, o rapaz foi curado, ele era da casa de Efraim e ele foi pregar quem? A Efraim, ó, as 10 cidades. Ou seja, as 10 tribos, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Glorificado seja o nome do Eterno, porque o Machia é realmente extraordinário em tudo que ele faz, né? É uma coisa assim, sobrenaturalmente do Eterno mesmo, né? Esses textos. É maravilhoso. Então, você vê que ele foi pregar as 10 tribos, né? Ou seja, a tribo de Efraim, nós cristãos que estamos espalhados no mundo inteiro, tá? As coisas que Jesus havia feito por ele. Todos ficaram maravilhados, né? Glorificado seja o Eterno. O que eu queria chamar do ponto aqui, tá? Nesse texto, nos outros textos, nós vamos ver que esse assustado aqui, eles ficaram assustados não pelo milagre que foi um endemoniado estação. Eles vão ficar assustados porque o rapaz estava são e ia sair pregando, ó, começou a pregar as 10 tribos de Israel, tudo o que Deus fez na vida dele através do rabino Yeshua. Porque eu digo a vocês, como eu disse em outros vídeos aqui, eu era católico não praticante. E não foi pastor, não foi rabino, né, aí ortodoxo que me ensinou a Torá, não. Foi Yeshua HaMashiach, o rabino, o único e verdadeiro rabino. Aqueles que Roma colocou o nome dele de Jesus através da Torá dele, através da palavra. Ele me ensinou o verdadeiro entendimento, a vida. Eu ainda lembro como hoje na oração eu pedi a ele, meu Deus, não me deixa mais ser enganado por homem nenhum na face da terra e me mostra a verdade. Eu estava perguntando sobre a terra plana. Eita, glorificado seja o Eterno. Eu estava perguntando sobre a terra plana, se era plana ou redonda mesmo. E aí o Eterno me mostrou algo muito maior, né? Ele me mostrou o Salmo 119, que diz assim, ó, e eu citei isso hoje já, a tua justiça é justiça eterna, e a tua Torá é a verdade. E quando o Machia Yeshua me mostrou a Torá, e no próprio Salmo diz, ó, o Eterno tem o prazer eterno de ensinar a verdade dele. Quando ele me mostrou a verdade, eu consegui ver essas maravilhas nesses textos, né? Glorificado seja o nome do Eterno. Vamos rápido aqui, certo? Passar rápido aqui nos outros textos, eles são menores, né? O Evangelho de Marcos, a descrição do que aconteceu em Marcos é maior. Os outros são menores, tá? Olha aqui, ó, vamos ler Lucas. Zarparam então para a região dos Gadarenos, né? Aqui, Gesarenos, que, ou seja, Jericó, Canaã, né? Aqui, dependendo do período da Bíblia, ele muda de nome, para a região dos Gadarenos, que se localizava do outro lado do lago, na fronteira da Galiléia. Assim, Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, olha que interessante, possesso de demônios, que dizia, fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Olha aqui, ó, de novo, vivia nos sepulcros. Tem gente aí que não sai dentro da igreja, né? Ou da sinagoga, certo? Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com forte voz, que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te, não me castigues. Ou seja,
Porque quem é que vai trazer a justiça de Deus? Quem é que vai aplicar a Torá de Deus no mundo? O Mashiach. Ele vai executar o juízo de Deus. Por isso que o demônio aqui, ó, já pede, ó, não me castigues, né? Então, muitos aí estão esperando Jesus vir num cavalo branco, né? E vai vir aquele Jesus, paz e amor, que a igreja romana ensinou, e ele vai vir com autoridade, uma espada de fogo de 2 gumes na língua, né, na boca, preparado para executar a vontade de Deus, né? E aqueles que estão em adultério vão ser apedrejados, e aí vai ser olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, e as pessoas não querem ouvir o que eles têm que fazer para não sofrer a sentença. Porque quem obedece a Deus é perdoado, batizado no nome de Jesus, e é purificado. Não vai passar por essa sentença. Mas quem não obedece vai sofrer o ônus do peso da lei de Deus, né? Ou seja, lá em Deuteronômio 28 fala, aqueles que obedecem têm bênção e os que desobedecem têm maldição. Escolhe por bem a vida, porque o contrário é a morte, né? Então, as pessoas estão aí comendo capim e estão dizendo, ah, não, meu pastor disse que pode. Aí vai e peca contra Deus. Ou seja, o que é mais prudente? Você comer do capim, que é a palavra de Deus, e obedecer o que Deus está dizendo, ou você comer do capim, ver o que Deus está dizendo e vai obedecer o teu pastor, que fala contra Deus? Né? Amém. Vamos lá. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com muito forte, que desejas comigo, filho, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Imploro-te, não me castigues, porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Olha aqui, ó, o demônio que vagava lá em lugares desolados e depois voltava para casa, né? Se tivesse arrumadinho, ele trazia mais 7 demônios. Olha aqui, ó, lugares desolados. Jesus lhe inquiriu, qual o teu nome? Ao que lhe replicou, Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem. Ou seja, só recapitulando, cada pecado que cometemos, tá, é uma legalidade para uma entidade, ou seja, um ser, um espírito impuro agir na nossa vida, tá? Então, busquem o mais rápido possível obedecer a Deus, tá? Salomão tem um provérbio que diz assim, ó, o Eterno odeia os pés apressados para ir fazer o mal. Ou seja, o contrário também é verdadeiro. O Eterno ama os pés apressados para ir fazer o que é bom, ou seja, guardar os mandamentos. Bom aos olhos de Deus, não desses pastores que ensinam a pessoa a ser como porcos, tá? Aos olhos de Deus. Pare para pensar, ok? Versículo 31. E suplicaram a Jesus que não os mandasse para o abismo, tá? Lá no outro texto, eles pediram para não ser expulso da região, né? Só que aqui eles pedem para não ir para o abismo. Entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando. Olha, concordando com outro texto, já é a segunda testemunha, tá? Ou seja, Lucas e Marcos. Uma grande manada de porcos estava pastando, né, naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar nos porcos, e Jesus consentiu. Aí você vai ver que no texto lá, né, as pessoas chegaram e pediram para Jesus ir embora justamente da região deles, né? Então você vê que Jesus consente,
os espíritos imundos ir para lugares, ou seja, templos, casas que estão impuras, né? E assim vai. Então, saindo do homem, os demônios invadiram porcos e a manada jogou-se precipício abaixo em direção do grande lago, e todos os porcos afogaram-se, tá? Se afogaram. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar estes fatos nas cidades e nos campos. Aqui você vê pessoas responsáveis por cuidar dos porcos é quem? Os pastores de porcos, tá? Então, a liderança aí. Quanto mais se multiplicou, mais o povo pecou contra o Deus de Israel. Oséias. Vamos lá. 35. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios havia saído, assentado aos pés de Jesus, vestido, olha de novo, e em perfeito juízo. E todos ficaram apavorados. Ora, por que eles não estavam apavorados com o homem endemoniado? Porque você vê no texto acima, tinha soldado que tomava conta do homem endemoniado, eles colocavam corrente na mão, nos pés, ou seja, eles não tinham medo de ir no endemoniado e prender, não. Mas eles ficaram aterrorizados quando o homem ficou são, vestido, não andava mais nu. Quando o homem estava andando nu, poxa, tranquilo, deixa o cara aí, isso é doido, né? Mas quando o homem está em perfeito juízo, vestido, né, e foi libertado dos demônios, eles ficaram o quê? Apavorizados, né? Por quê? Porque o homem conhecia a verdade, ele sabia o caminho, né? E aí, quem sabe o caminho, ele sempre vai mostrar o caminho que ele andou. Qual é o caminho? Yeshua, que é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, é o caminho, os mandamentos que gera a vida, né? Toda a instrução do Mashiach, tá? Eu li aqui os textos logo no comecinho do vídeo. Quem chegou agora, volta, que tá lá no comecinho. Eu falei sobre essa questão do caminho. E tem um vídeo aqui, tem vídeo falando o que é o caminho, chave de entendimento na playlist aí. O que é o caminho, eu mostro muito texto da Bíblia falando sobre o que é o caminho. O que é a vida, muitos textos da Bíblia mostrando o que é a vida, né? E o que é a verdade, vários textos da Bíblia mostrando o que é a verdade, tá? Tem aí chave de entendimento, quem quiser ver, tá? Resumidamente, eu falei um pouco no início, tá? Versículo 38. Contudo, o homem de quem havia sido expulso o demônio implorava que o deixasse ir com ele. Mas Jesus despediu-se, recomendando-lhe: volta para casa e compartilha tudo quanto Deus, olha de novo, fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que, através do nome de Jesus, havia realizado Deus em sua vida, né? Porque você vê que o próprio Jesus diz, ó, quem fez isso por ti foi Deus, né? E ele vai pregando o que Deus fez na minha vida através daquele homem santo. Qual é o nome dele? Yahushua HaMashiach em hebraico. O verdadeiro nome de Deus, né? Tá? Ou seja, Deus salva, o Elohim. Ok? Então você veja aqui, né, que Jesus, após libertar, tirar o demônio, ele não permite que nós voltemos. Nós estamos aqui para dar o testemunho. Ó. Minha vida era isso, eu fazia isso, eu fiz muita coisa errada, mas hoje eu estou aqui. E o motivo de eu estar aqui hoje é justamente porque eu era pequeno e estava perdido. E aí o Eterno mostrou o poder dele. Ou seja, pega um Davi e coloca num lugar, né, de honra. Para mostrar o quê? Porque todo mundo vai olhar para Davi e dizer, oxe, aquele baixinho fez isso, fez nada, não tinha condição não. Se Deus não tivesse com ele, ele não tinha conseguido não. Né? Ou seja, o nosso passado, os nossos erros, os nossos pecados não é motivo de vergonha, e sim motivo de orgulho.
né? Ou seja, de onde o Eterno nos tirou e aonde ele nos trouxe hoje. É esse o testemunho que nós temos que dar. Ou seja, tudo que Deus fez na nossa vida através do nome de Jesus. Ou seja, Yahoshua Hamashi em hebraico, tá? E aqui vamos para o último texto e o menor, a terceira testemunha, né? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui é menor ainda o texto. Vê, do versículo 28 ao 34, eu vou ler porque é o mesmo texto aqui, ó. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados. Olha, aqui tem uma diferença dos outros textos. Aqui são 2, tá? Aqui você vê quem? Judá e Efraim. Ou seja, o povo lá, judeu, que está o judeu, como está em Ezequiel 37, a tribo de Judá e todos da tribo de Efraim que vivem no meio de Judá. É um desses homens demoniados, certo? E a outra é a tribo de Efraim e todos os judeus que vivem na tribo de Efraim, ou seja, Judá e Efraim. Aquele que é profetizado que o Messias vai segurar as 2 varas na mão e fazer uma só, ou seja, Israel. O Eterno vai juntar Israel e Judá e fazer um povo de novo. Mas Israel e Judá, que são teimosos e continuam querendo desobedecer a Deus, vão ficar impuros e esses vão voltar para as nações, né? Que é os porcos, os demônios que entram no porco e eles se jogam nas nações e ali eles se afogam no meio das nações e da luxúria e todo o pecado que existe no mundo, tá? Nesse caso aqui, né, são 2 endemoniados em vez de 1. Saindo entre os sepulcros, ou seja, as denominações, igreja, sinagoga, ou até mesmo grupos de techuvá, né, que tem grupos de techuvá aí que fala que Deus errou, né? Deus errou, quem errou foi Deus, não foi eu que errei o arrebatamento, não. Foi Deus que errou, tá? Então, você veja aí o nível do grupo de techuvá. Os sepulcros que estão abertos aí no YouTube, tá? Eram tão agressivos que ninguém podia passar por o caminho deles, ou seja, aquele caminho. Então você veja o seguinte, aqui tem sepulcros e pessoas que você vai tentar falar dos mandamentos de Deus. Rapaz, tenta falar. Você vai ver uma agressividade tão grande que é melhor você passar bem longe daquele caminho, ou daquela pessoa, ou daquela denominação, tá? Ou seja, vai tentar falar do mandamento de Deus. Chega lá e diz assim, ó, tu tem que guardar o sábado, porque senão, né, não é salvo. Né? Aí, rapaz, você vai ver agressividade, você vai querer passar bem longe daquela pessoa, né? Por quê? Porque ela vai ficar endemoniada, literal, tá? Por quê? Porque os demônios estão lá. Né? Quando você fala do mandamento de Deus e a pessoa começa a ranger os dentes, é porque tem uma legião lá. Porque só quem não quer obedecer a Deus realmente é um homem sem juízo. Anda nu, né? E está acorrentado pelos demônios. Tá? Porque quando você fala dos mandamentos, aqueles que são da verdade, que são de Deus, eles se arrependem, pedem perdão a Deus e começa a ter uma mudança na vida, tá? Então você veja aqui no versículo, ó, eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho, né? Ou seja, religiões, denominações, igrejas, sinagogas, grupos de techuvá e assim vai. Falou de mandamento, tá? Versículo 29. E, de repente, gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Ou seja, olha que interessante o que temos contigo, ó, né? Não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos, certo? Então, os demônios imploraram a ele, se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus disse, ide, vão, né?
Assim que saíram, entraram nos porcos e, de repente, toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo, em direção do mar, nações. E nas águas pereceram, né? Ou seja, nas nações, né? Morreram lá na sua iniquidade e no seu pecado, tá? Aqueles que cuidavam dos porcos, fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Então, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. E assim que o viram, suplicaram-lhe que saísse da sua região. Aqui você vê mais uma testemunha, né? Ou seja, são duas testemunhas falando sobre a questão de Yeshua sair. E aqui você volta para o primeiro texto, ó. Uma testemunha do primeiro texto. Você vê o demônio aqui implorando para que Jesus não retirasse ali daquela região, e você vê, ao mesmo tempo, as pessoas pedindo para Jesus sair daquela região, porque era deles, né? Então você vê que o demônio pediu, os homens também pediram da mesma forma, né? E aqui está o texto que fala sobre a questão, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu coloquei alguns textos aqui, eu não lembro se... era só para completar os gadarenos, eu não falei, mas não é tão importante não. O mais importante eu já falei, tá? Então, o que eu queria mostrar com esse texto é o seguinte, é as doutrinas que está sendo colocada, eu vejo algumas doutrinas, assim, muito complicada dentro das igrejas, tá? Além de Natal, que Jesus diz lá no Novo Testamento em Apocalipse, que odeia a doutrina dos nicolaítas, né? Nicolau, você vai ver São Nicolau da Igreja Católica, que era um santo, e a Igreja Católica até tirou de santo agora, né? Agora há pouco. Ou seja, o Natal. Você vê Jesus dizendo, eu odeio a doutrina do Natal, né? Por quê? Porque o aniversário ali não é de Jesus, é de Tammuz, tá? Então você vê Natal, São João, Olimpíadas, futebol, você vê várias doutrinas de homem, aniversário, comer porco. E agora tem uma coisa que está acontecendo na internet, que os pastores estão dizendo que os casais, né, na sua intimidade, podem adulterar, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam em adultério, que é o homem trair a mulher. Mas, na verdade, adultério é qualquer coisa que Deus criou um propósito e você modifica aquele propósito a outro, né? Então, você está adulterando o que Deus criou para ser daquela forma, né? E aí você vê muitas doutrinas de igreja ensinando que pode, por exemplo, sexo oral, sexo anal, que é sodomia, né? Você vê igrejas ensinando homossexualismo, você vê várias denominações ensinando isso e dizendo que é doutrina de Deus. Está ensinando o povo a pecar contra Deus, adulterando o propósito das coisas que Deus criou, né? Você vê o porco, Deus criou para limpar a natureza. Ele limpa a natureza, né? E aí é especificado lá em Levítico 11 que não pode comer porco, mas eles matam e comem porco, tirando o porco do propósito para o que Deus criou ele, né? Essa é a grande questão. E aqui você vê, né? Eu vou fazer outro vídeo, só vou dar uma palhinha aqui, certo? Uma coisa interessante, ó. Eu quero falar sobre sodomia, né? Que muitos pensam que sodomia é a questão do homossexualismo. E não. A questão do homossexualismo até pratica sodomia. Mas sodomia não é homossexualismo exclusivamente, não. Tá? Olha o que fala aqui, ó. Sodomia é uma palavra de origem bíblica, eu estou usando o Wikipédia, tá? Google, pode botar no Google aí, tá? Google, olha aqui, ó. É uma palavra de origem bíblica usada para designar atos praticados pelos moradores da cidade de Sodoma. Por muitos anos, sodomia era interpretado como práticas sexuais,
certo? De acordo com a definição do dicionário da língua portuguesa, a sodomia é a prática do sexo anal entre homem e outro homem ou uma mulher. Então você veja que tem denominações religiosas que estão ensinando que sodomizar com a sua esposa é permitido, tá? E eu fiz esse vídeo de pastores ensinando, pastoreando porcos, né? Fazendo porcos pastar, comendo da mesma grama verdinha que o Eterno nos deu, né? Para as ovelhas, porcos também comem da mesma grama, pastoreado por pastor, ensinando doutrina de Balaão, né? Fazendo o povo de Deus pecar contra Deus. E é gravíssimo isso, tá? Então, esse vídeo foi uma introdução para os próximos vídeos que eu vou fazer, tá? Se o Eterno me ajudar, eu peço orações, porque espiritualmente é muito pesado, né? Tá ensinando dessa forma que a gente ensina. Não é fácil continuar fazendo os vídeos, eu passei um tempo sem fazer, tá? E eu peço orações, né? Que os irmãos me ajudem em oração para eu conseguir continuar a fazer os vídeos, tá? Então, você veja aqui a questão aqui de Sodoma e Gomorra, né? Você vê pastores ensinando o povo de Deus a estar tão impuro quanto porcos. Em vez de ensinar o povo de Deus a ser como ovelhas, não. São como porcos. Teimosos, gulosos, insaciáveis, pescoço duro, só olha para baixo, não olha para o céu. Então, é essa doutrina que está contida no povo de Deus. Tá? E aqueles que come da grama, lendo a palavra de Deus, vê escrito que Deus fala o contrário do que os pastores estão dizendo, e querem e buscam seguir o que os pastores estão dizendo, o que o homem está ensinando, e não o que o Deus diz que é bom diante dos olhos dele, porque vocês que estão seguindo esses pastores, vocês estão correndo um risco grande de, quando Corá, a terra abrir, Corá cair dentro vivo, no Sheol, muitos que seguem Corá e estão debaixo da tenda dele, irem junto com Corá. E tem muitos Corá aí, tá? Sacerdotes que dizem ensinar a palavra de Deus, mas estão pregando contra Moisés, né? Corá pregava contra Moisés. Corá criou outra tenda dentro do arraial de Israel, tá? Tinha a tenda de Corá, tinha a tenda de Datã e tinha a tenda de Abirão. E as pessoas estavam indo para essas tendas em vez de ir para a tenda do encontro com Moisés. E eles estavam falando mal de quem? De Moisés, dizendo, olha, não é só ele que Deus escolheu, não. Nós também somos do povo de Israel, né? Ou seja, e começou a pregar contra Moisés. Hoje, o que é que representa Moisés? O mandamento. O que é que os pastores das igrejas hoje estão ensinando? Eles estão pregando contra Moisés. Qualquer um que lhe ensine a pecar contra o Deus de Israel, não guardar os mandamentos, está falando mal de Moisés. E quando a terra se abrir, vai engolir eles e todos que estão seguindo eles. Veja como é perigosa essa doutrina, tá? Vou mostrar uma coisa a vocês aqui, tá? Uma vez eu vi aí falando que, não, se vocês acham que guardar mandamento é servir a Deus, e o que é servir a Deus? Né? Tem um vídeo aqui mostrando quantas passagens vem dizendo servir a Deus, guardar os mandamentos. Servir a Deus, guardar os mandamentos. Né? Ou seja, quem serve a Deus está se prostrando é quando obedece a Deus. Quem desobedece a Deus não está servindo aquele Deus. Né? Não está servindo, essa é a verdade. Tá? Vou botar aqui, ó, Números 15. Vou botar 37 e 38. 38. Bora ver aqui.
Não, pensando bem, eu vou botar números 15 todo. Números 15. Porque tem um texto que é interessante, ele completo. Ih, meu irmão. Eita, o computador travou. Calma que ele vai. Aqui, ó. Números 15. Aqui, ó. Fala aos filhos de Israel. Deixa eu aumentar. Eita, não tem como. Aqui. Eita. Vai chegar. Chegou. Ó. Fala aos filhos de Israel. Tu lhe dirás, para que se observe algo em todas as gerações. Todas, não é até quando Jesus morreu, não. Todas as gerações. Todas. Até a última que vinha a nascer. Tá? Todas. Que se façam borlas, franjas nas pontas das suas vestes, e se ponha um cordão azul celeste em cada uma delas. Dessa forma, olha para que serve, viu, o mandamento. O cara diz assim, se você acha que guardar mandamento é servir a Deus, você está muito enganado. Eu escutei isso, né? De lideranças. Ou seja, se você acha que guardar o City é servir a Deus, e o que é servir a Deus, então? Isaías 66, versículo 23, eu acho. Diz assim, e toda criatura virá se prostrar diante de mim. Todo ser humano virá se prostrar diante de mim. De lua nova a lua nova e de Shabat a Shabat. Ou seja, quem está guardando a lua nova e quem está guardando o Shabat está se prostrando à vontade de Deus. Está se prostrando diante de Deus. Ou seja, aquele que está guardando o que Deus manda, seja não comer porco, está se prostrando diante de Deus. Honrar pai e mãe, está se prostrando diante de Deus. Ou seja, aquele que obedece a Deus é porque está dizendo, esse é o meu Deus, a esse eu obedeço. Ao resto não, mas a esse eu obedeço. Ou seja, é se prostrar. Tá? E olha o que o City, a bênção que vem no City. Tá? Olha aqui, ó. Não sei se os irmãos estão vendo, ó. Tá aqui o meu. City, tá? A fim, olha aqui, da forma as borlas estarão sempre ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos que Yahweh te deu e cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração. Ou seja, eu não vou usar City porque eu não acho que é certo. No meu coração, eu não entendo assim. O que é que ele diz? Ó, não siga o desejo do vosso coração. Ponha o City porque eles vão lembrar você do meu mandamento e que você cumpra. Não é só saber que o mandamento existe, não. É para você cumprir. Porque se você lembra e não cumpre, você termina se tornando como os discípulos do pastor que come o pasto, mas são porcos. Porque se você não está obedecendo a Deus, é porque você está desobedecendo. Né? Não tem como. Né? O Mashiach diz, antes tu fosse quente ou frio. Por quê? Na techuvá que está aí, eu vou te vomitar. Entendeu? Essa techuvá que eu estou vendo vai ser vomitado, com certeza. Né? Então tenham cuidado com qualquer um que lhe ensine a você desobedecer qualquer que seja o mandamento de Deus. Aí vão chegar e dizer, não, me diga como é que se cumpre isso hoje, né? E aí você tem que ter o conhecimento do que se tornou os mandamentos hoje, né? Aí é que tá. Mas o City azul é simples. É um cordão azul nos 4 cantos da tua veste.
Ah, não, eu acho que eu só uso isso quando eu vou para Israel. Ou seja, então tu só é servo e fiel a Deus na frente dele. Quando tu não está na frente dele, tu não é servo nem fiel. Amém. Os mandamentos, e os cumprais. Não seguireis o desejo do teu coração, nem dos vossos olhos, pois aos quais andais adulterando, a fim de que vos lembreis de obedecer todos os meus mandamentos. Olha que interessante. Olha, todas as gerações, aqui ó, todas as gerações, certo? Para tu cumprir todos os meus mandamentos, certo? E lembrei de obedecer a todos os mandamentos, e santo sereis ao vosso Deus. Eu sou o Eterno, o vosso Deus, que vos livrei da terra do Egito, ou seja, das nações, para vos ser por Deus, eu, Iahua, o vosso Deus, tá? Então, o que é que te torna de Iahua, separado e santa Iahua, obedecer os mandamentos? E o tzitzit é um deles. O talit, com os 4 cordão, é mandamento. Deuteronômio 22, né? É só ler, tá? Se você for ver pelo português, você não vai perceber. Mas no hebraico você percebe. O tzitzit que a mulher tocou quando estava com fluxo de sangue, né? Lá vai estar borla, como aqui também, ó. Eles colocam borla para você não saber o que é. Aqui, ó, borla, tá? Ou seja, franjas nas pontas, tá? E isso é interessante, porque você vê que o tzitzit, ele faz você lembrar de todos os mandamentos e cumprir, tá? Lá em João 10, lá em João 14, versículo 10, você vê que Yeshua diz, ó, eu irei ao Pai, mas enviarei um auxiliar a vocês, o Espírito da verdade, e ele vai lembrar a vocês tudo quanto eu tenho dito, ou seja, a mesma bênção que está lá em João 14, que é o Espírito da verdade, e o que é a verdade? Torá. Eu vou enviar a vocês o Espírito da Torá, e a Torá vai lembrar a vocês tudo quanto eu tenho dito. E o que é que ele disse? Usar o tzitzit azul nos 4 cantos da veste, tá? Porque nós temos que ver que o contexto, ele estava instruindo os apóstolos. Quando os apóstolos foram instruídos, eles saíram pregando, né? Aí os discípulos dos apóstolos pregou para outros e nós estamos aqui. A igreja romana é que deturpou muitos dos textos originais, tá? Mas o Espírito da Torá, da verdade, é o nosso advogado, que está para nos defender, nos lembrar de todos os mandamentos e nos ensinar a cumprir. Entendeu? A importância do tzitzit azul nos 4 cantos da veste é a mesma bênção que está em João 14, a partir ali do versículo 10, né? Glorificado seja o Eterno. Então, eu queria mostrar a vocês tudo isso, quanto eu tenho dito, só para chegar ao ponto de falar sobre sodomia. E o pastor que ensina o seu discípulo a serem porcos, imundos diante do Eterno, impuros diante do Eterno, como praticando sodomia no seu próprio leito, ensinando a sua esposa a adulterar, porque o propósito de um órgão não é o outro, né? Tem um lugar certo para as coisas acontecer. E eles estão adulterando. E a desculpa é, eu vi um irmão comentar sobre isso, né? Eles estão dizendo, ó, se você não fizer isso com sua esposa, ela vai lhe trair e vai fazer com outro. Então você tem que fazer com ela para saciar o desejo dela, para que ela não lhe traia. E é justamente fazendo essa prática, que é o adultério diante de Deus, que ela vai adulterar. E você vê quantos casais estão se separando, brigando, o espírito da discórdia, crianças sofrendo,
E é muito grave o que vem acontecendo, tá? E aqui a introdução, o próximo vídeo eu vou falar sobre aqui os filhos de Judá, né? Que adulteraram o propósito para o qual o sêmen foi feito, né? E eles jogavam o sêmen fora e morreu por isso. E o outro irmão jogava o sêmen fora também e morreu por isso. E aí as pessoas estão praticando sodomia, né? Pondo o sêmen onde não é para ser posto, ou seja, adulterando o propósito para o que o Eterno colocou o sêmen para existir, né? Praticando sodomia. Olha aqui, ó, dicionário. Relação sexual anal entre homem e mulher ou entre homens. E por aí é o próximo vídeo, você vai ter noção, tá? Shalom, shalom, que o Eterno derrame muita bênção na vida de todos aqui, né? Em nome de Yahoshua HaMashiach. Que esse texto ajude muito os irmãos aí a entender o que está acontecendo nos nossos dias. Porque não é normal o que vem acontecendo, tá? É bem profético. Tem muita coisa para acontecer. Vocês têm pouco tempo para se consertar diante de Deus, tá? Eu vi um sonho de uma irmã que eu não a conheço, mas eu entendi o sonho na hora. Ela disse assim, que o Eterno estava mostrando a ela, ela chegou numa loja de roupa e não tinha mais roupa para comprar. Não tinha roupa. Ela estava nua, né? E não tinha roupa para comprar, para trocar de roupa. Ou seja, as vestes não tinha mais tempo para ser trocada. E ela viu muitas toalhas vermelhas. E imagina, a pessoa nu, como o gadareno aqui, cheio de demônio, pega uma toalha vermelha e se enrola para esconder sua nudez, mas todo mundo vê que ele está nu. Logo com a toalha vermelha, vai mostrar a iniquidade, né, ali. Não tem mais roupa para trocar. Então vai chegar o tempo que vai ser muito difícil, e quem não se preparar agora não vai suportar. Quem não guardar os mandamentos não vai ter a presença do Espírito de Deus, não vai ter o Filho, não vai suportar o que há de vir. Que o Eterno tenha misericórdia de nossas vidas. Em nome de Yahoshua HaMashiach. Amém.